O vídeo que você vai assistir agora conta a história de dois grandes líderes, o pastor Mário de Oliveira, fundador da igreja em Belo Horizonte, e o pastor Antônio Genaro, que também contribuiu muito para o crescimento da obra em todo o estado. Foi feita uma sinopse dos melhores momentos de suas vidas. Traduzimos este filme em 4 palavras: fé, humildade, doação e liderança. Confira. A minha infância foi uma infância, assim, como qualquer criança pobre, né? Passando muita necessidade, vendo principalmente minha mãe trabalhando muito para poder trazer o pão para casa. Eu tenho até hoje em casa uma fotografia de quando a professora da classe, ela convidou um fotógrafo para tirar fotografia dos alunos. E eu tinha naquela época 12 anos de idade e não tinha sapato. Meu pai, ele abandonou a família, eu tinha 13 anos. E foi uma época muito difícil, mas já era difícil com meu pai, porque meu pai, ele não tinha responsabilidade. Porque quem sustentava a minha casa era minha mãe. Meu pai fazia com que eu saísse de casa à tardezinha com uma caixa de engraxate para engraxar sapato. Trabalhei também de ajudante de padeiro, entregando pão nas casas. Eu catava esterco também nas ruas. E foi nessa época então que meu pai chamou minha mãe, vou em São Paulo e semana que vem, o mês que vem, eu volto para levar vocês. Ele foi e nunca mais voltou. Daí eu já tinha 13 anos, o meu irmão, o pastor Antônio Genaro, né, já tinha 15 anos. E foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar na construção civil. Ele foi trabalhar de servente de pedreiro, eu fui trabalhar também de servente de pedreiro. Quando eu fiquei sabendo que minha mãe estava indo na igreja, foram os meus amigos da rua que começaram a rir de mim, né, a zombar de mim, porque minha mãe tinha virado crente. Eu pensei, eu tenho que ir lá nessa igreja tirar satisfação com esse pastor. E eu fui, e todo mundo cantando, batendo palma, eu perdido ali, né? Batendo palma, cantando, gritando aleluia. E quando eu olho na minha frente, quem está na minha frente sentado? O meu irmão, ali perto da minha mãe. Ali quando ele olhou para trás e viu que era eu, aí ele cantava com mais alegria ainda, batia palma, todo entusiasmado, porque afinal de contas, eu que era o único rebelde, meu irmão já tinha ido para a igreja, né? Mas eu não tinha ido. Eu era o único rebelde que estava ali agora dentro da igreja. Em 1965, eu estava na igreja então há 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. Por uma outra razão qualquer, eu tive que sair de Bauru. E eu via muito falar na cidade de Adamantina. Era pastor naquela época o pastor Naum. Consegui um trocadinho com muita dificuldade, peguei um trem com o único dinheiro que eu tinha, sem comer, sem nada, e fui parar em Adamantina. E eu fui para a igreja de noite. Chegando lá, o pastor não, quando me viu, ficou todo feliz. Oh, que bom que você está aqui. Nossa, ele me deu um abraço. Aí ele disse, olha, eu estou precisando fazer umas viagens, pregar no interior, nas colônias, nas fazendas. Você não quer ficar no meu lugar? Aí eu fico. E fiquei lá pregando na cidade de Adamantina. Foi onde, na verdade, comecei o meu ministério no ano de... Foi no inverno, junho mais ou menos, maio, junho de 1965. Isso já há muitos anos, né, depois que eu estava no ministério, em 1972, eu estava passando uma temporada em Bauru, lá com a minha família, até pregando lá na igreja, quando eu recebi naquela época a visita do pastor Faulkner, hoje falecido, que era o presidente do conselho, e o pastor Euclides Tavares, que também hoje é falecido e era o secretário executivo. Foram lá falar comigo. E eles então fizeram a proposta que eu viesse para Minas Gerais, abrir
fundar a Igreja do Evangelho Quadrangular em Belo Horizonte. Vim em Belo Horizonte fundar uma igreja com R$1.000. Tinha que pagar passagem, comida, hospedagem. No dia que me apresentaram o diretor da Rádio Cultura, naquela época a Rádio Cultura era muito famosa, fiz um piloto, levei para ele. Quando eles começaram a ouvir, eles ficaram assim impressionados. Eu vi com um deles disse, olha só como é que eu fico arrepiado quando ouço esse programa. E todo mundo maravilhado. Resultado, saí dali com um contrato assinado, né? E com o programa Cadeia da Prece naquela época. Quem sugeriu o nome Cadeia da Prece nasceu ali. Neste horário, a Rádio Itatiaia apresenta... Cadeia da Prece com Mário de Oliveira, unindo pessoas de todos os credos e religiões em torno de Cristo, formando a grande força espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ouvintes da Rádio Itatiaia, que formam comigo, que fez um sucesso extraordinário aqui nessa cidade, com milhares de pessoas sintonizando a Rádio Itatiaia. Nós queremos deixar um grande abraço pelo seu sucesso pessoal e também pelo sucesso da Igreja Quadrangular, que se espalhou pela região metropolitana e pelo Brasil afora. Eu não sei se a Itatiaia foi tão importante para o Mário de Oliveira, mas o Mário de Oliveira foi muito importante para a Rádio Itatiaia. Uma noite eu estava pregando na rua Lagoa Santa, 230, e aquela multidão... 200 pessoas diariamente. Nós queremos que Deus resolva o nosso problema como nós queremos. Quando eu olho lá em cima do púlpito, né, dava a visão perfeita lá para a rua, eu vi parar 3 carros da polícia e desceu lá mais ou menos uns 8, 10 soldados, talvez 12 soldados. Eu, quando vi aquilo, eu disse, bom, hoje eu acho que vou sair daqui preso. E terminei a reunião, as pessoas foram saindo e aí a polícia se aproximou, um detetive, um inspetor, se identificou e, por sorte, no meio dos detetives, tinha um detetive que era evangélico, que era crente. E ele conseguiu me poupar de ir num camburão. E conseguiu me colocar num carro particular de um pessoal que estava lá. Prenderam as sacolas com as ofertas e ali eu fui respondendo as perguntas. Tinha um detetive ali, que eu não sei se era combinado com os outros policiais, mas ele ficava me provocando, pedindo para o delegado se podia me dar uma surra, mas o delegado não deixou. E assim foi. Mas aquilo logo acabou e eu continuei pregando ali na rua Lagoa Santa, onde, na verdade, nós realmente começamos a fazer a expansão da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui na região metropolitana e também fomos invadindo o interior. Eu convidei ele para vir para cá e ele veio e foi muito bom porque ele fundou a igreja na cidade industrial onde está até hoje. Eu acho que a igreja não pode se omitir. Ela não pode se omitir da questão social, porque infelizmente muitos pastores eles só querem pregar o evangelho, mas há muita gente passando necessidade nas igrejas. Há muitas pessoas que precisam primeiro receber o pão, né? Para depois receber a palavra, porque se ela está quase morrendo de fome, como é que ela vai receber a palavra de Deus? Então a igreja não pode se omitir. Por essa razão é que nós temos aqui um trabalho social. A Casa da Provisão, que hoje está mantendo cerca de 100 entidades filantrópicas, asilos, creches, casas de recuperação, orfanatos
Então a Casa da Provisão mantém 100 entidades filantrópicas pobres. É uma modalidade diferente de fazer ação social, de fazer a caridade. Como também o SOS, que nós fazemos todos os anos. Este ano, por exemplo, se não me falha a memória aqui, foram 340 toneladas entre alimento, cesta básica, roupa, sapato, levado para as cidades lá do norte de Minas e do Vale de Jequitinhonha. Então, é um trabalho social que a igreja não pode se omitir. O pastor idealizou essa campanha junto ao pastor Mário de Oliveira e vocês já passaram necessidade. Então, não só pelo alimento, mas também pelo espiritual, igrejas também já foram abertas nessas regiões onde a igreja já passou com a Caravana da Esperança. É porque nós fazemos um trabalho completo. Nós damos a comida, nós damos a roupa, nós damos carinho, nós cortamos o cabelo da pessoa que está precisando, nós verificamos as feridas ou algum tipo de coisa que os voluntários têm condições de propiciar. Não chega lá e só entrega uma cesta básica, não. A gente dá o amor, o carinho, a oração, a evangelização e tudo isso. Nós queremos parabenizar a Igreja Quadrangular por esse brilhante trabalho. A igreja continua no seu objetivo de evangelizar, de ganhar almas. Então, Mário, eu te abençoo você, a sua vida, tudo, de tudo que você tem feito até aqui para nós e que ainda vai fazer, né? Tanto você, Mário, e o Antônio também. Ele sendo casado, tem a família dele, mas ele sempre tem ajudado a gente também. Que Deus abençoe todos os dois. E nunca se esqueçam que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês sejam vitoriosos e que vocês estejam preparados para o chamamento do Senhor. Porque quem sabe, aqui, neste momento, um de vocês que me assiste não venha a ser o futuro presidente do Conselho Nacional ou do Conselho Estadual, isso não importa. Deus tem os seus planos. Deus abençoe. Assim se escreveu uma grande história: fé, humildade, doação e liderança.